Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer ao tribunal pela essa oportunidade, por esse evento, na pessoa do Dr. Marcel, né? E a todos os servidores e colaboradores que permitiram esse evento, né? Sem eles, nós na nossa atividade fim da judiciária, não somos nada, né? Então, esse papel também dos servidores. Também quero agradecer a doutora Simone Anacleto, pela sempre estar à frente lá, nossa procuradora-chefe da defesa, que sempre nos incentiva a ser procuradores melhores, né? E seu exemplo faz parte disso. Quero cumprimentar também o doutor Andrei, que nas visitas aqui, quando convocado aqui, sempre nos atende com muito respeito, nos ouve com atenção. Eu gostaria de levar sempre o auditor fiscal para auxiliar nas teses jurídicas de matéria tributária, né? Porque realmente assim nós vemos agora que o doutor João, um especialista mesmo, conhece os detalhes de cada questão, né? Então, realmente, se nós pudéssemos levar um auditor, seria ótimo para a União, né? E é uma honra estar atuando agora aqui na 4ª região, né? Porque aqui é onde nascem as teses jurídicas tributárias. Desde a sentença, desde o julgamento, é muito rápido. Um exemplo para vocês, a questão do ICMS, que foi julgado pelo Supremo lá, aqui na 4ª região foi julgado em 1 ano, sentença e acordo. Ficou parado no Supremo mais de 10 anos, uma década. O tempo que passa em Tribunal Superior é muito superior ao que passa aqui, né? E que realmente aumenta a nossa responsabilidade na atuação judicial em matérias como esta, do PIS/COFINS não cumulativo. Porque o STJ não decidiu nada. Quem vai decidir serão os julgadores, serão os juízes, serão o tribunal, que vai decidir caso a caso o que é insumo ou não. E na atuação da PFN, eu achei muito engraçado quando saiu lá o repetitivo, foi publicado, e saiu a nota 663 de 2018. E ela nos obrigava ao cumprimento do repetitivo, mas o procurador devia analisar caso a caso o que seria insumo, com base unicamente, que quando saiu a nota 6, não tinha parecer normativo, doutor João, sobre essa matéria. E o procurador tinha que analisar caso a caso o que era insumo ou não. E por dever legal, doutor Marcel, nós deveríamos, naquelas questões que não eram insumos, nós contestávamos. Mas aquilo que era insumo, por dever legal, nós devemos reconhecer o pedido, não contestar a questão, o item, reconhecer o pedido para afastar o pagamento de honorários, conforme o regramento da Lei 10.522, quanto ao ponto. Né? Então, essa é a dificuldade. Em casos de dispensa normais, por exemplo, um ato de dispensa sobre o imposto de renda sobre uma verba indenizatória. Se identifica a verba indenizatória, verifica lá os pressupostos lá que atendem, se reconhece tranquilamente a demanda, o pedido formulado pelo contribuinte, e assim o assunto morre ali. Mas no caso aqui não houve. Né? É aquele caso, é o famoso se vira nos 30. Nos 30 dias úteis para a contestação. Então, o procurador tinha que analisar, pedir subsídio para a Receita, estudar a matéria, estudar o processo produtivo da empresa e decidir. Então, e essa foi a principal contribuição, doutor João, que o parecer normativo nos trouxe, que é parâmetros concretos para a aplicação da tese jurídica fixada pelo STJ. E eu recomendo aqui a leitura minuciosa desse parecer, muito claro, e dá bastante subsídios para a nossa situação. Mas, afinal, o que decidiu o STJ? O STJ disse o quê? Que o insumo seria aquele item que atendesse o critério da essencialidade ou da relevância. E o que seria essencialidade, conforme o voto? Que na ementa, se ler só a ementa, você vai entender tudo errado. A ementa não traz, ele fala só que essencialidade, relevância, mas fala atividade econômica desenvolvida pela empresa. Então, deixa muito dúbia. Lendo o voto internamente, principalmente o voto da ministra Regina Helena,
que foi acompanhado tanto pelo ministro Mauro e pelo ministro Napoleão, que era o relator efetivamente, mas o voto que deu todo o norte foi o voto da ministra Regina Helena. E ela esclareceu alguns pontos sobre o que seria essencialidade, o que seria relevância. Então, a essencialidade seria o item em relação ao qual o bem a ser produzido ou fabricado, ou o serviço a ser prestado, dependesse intrínseca ou fundamentalmente, por constituir elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou cuja falta, no mínimo, lhe prive de qualidade, quantidade e suficiência. Vocês perceberam aqui que a quantidade de conceitos indeterminados, dependência intrínseca, dependência fundamental, elemento estrutural, elemento inseparável, processo produtivo, aonde começa, onde inicia, onde termina, privação de qualidade, quantidade ou suficiência. Então, são várias questões no princípio da essencialidade, mas, de modo geral, o que se aplica aqui é muito o teste de subtração que o ministro Mauro Campbell bem definiu. Aquilo que você tira e realmente impossibilita a produção do bem, a fabricação do produto, ou a execução do serviço, aquilo é essencial. E deve ser mantido, deve ser considerado como insumo. Aquilo que você retira e afeta a qualidade, a quantidade e a suficiência, ela também é um insumo. Então, aqui na questão da essencialidade, o teste da subtração definida pelo ministro Mauro é muito bem aplicável. Surgiu, realmente, assim, é uma forma de nós termos segurança para definirmos o que é insumo ou não. O outro critério definido pelos STJ é que o item, a despeito de não ser indispensável para a elaboração do bem ou execução do serviço, integre o processo de produção, seja pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal. Por imposição legal, a gente consegue vincular o processo produtivo, tem a norma que obriga a ter aquele insumo, o IPI, por exemplo, porque a diferença entre o voto do ministro Mauro Campbell e da ministra Carmen Lúcia foi a exigência do equipamento de IPI. Mas, desde aquilo fosse imposto por lei, integrasse o processo produtivo. Então, a integração do processo produtivo é importantíssima. E aí que se tem aqui o conceito de relevância. E o outro item aqui é a singularidade da cadeia produtiva. A ministra Regina Helena deu exemplo. A água na fabricação de fogos de artifícios é diferente da água na agricultura. Então, tem uma diferença. Então, existem produtos que têm uma singularidade, uma especificidade. Então, aquele sumo tem que ser considerado de forma casuística. E, de um modo geral, eu não quero aqui aprender cada item do parecer normativo, mas, analisando os casos judiciais que começaram a surgir, as sentenças judiciais, os acordos, após o julgamento do repetitivo, eu tenho identificado que uma das principais dúvidas na atuação, inclusive dos procuradores, refere-se ao pressuposto objetivo de aplicação do critério de essencialidade e relevância. Que critério é esse? Qual é esse pressuposto objetivo? É que esse insumo deve ser integrado ao processo produtivo, à execução do serviço, cuja definição está muito bem delineada pelo parecer normativo. E esse pressuposto, precisa deixar claro, não decorre do repetitivo ou mesmo do parecer normativo, mas sim do próprio dispositivo legal que determina que somente dará crédito sobre os valores decorrentes de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. É por isso que a análise da essencialidade e da relevância não deve considerar a totalidade das atividades econômicas descritas no objeto social da sociedade empresarial, mas somente aquelas atividades que correspondam ao pressuposto objetivo do insumo, qual seja, a produção de bens, fabricação de produtos, prestação de serviço.
Porque o contribuinte, de modo geral, e a parte, o que ela tem feito, e muito revela do que foi decidido pelo STJ. A Receita Federal tem um entendimento restritivo, muito ligado ao crédito físico do IPI, havia esse entendimento, embora não foi revogado ainda, mas o parecer normativo ele veio dar um norte nesse sentido, de aperfeiçoar o sistema tributário. E o contribuinte ele queria aplicar todo aquele conceito de insumo da legislação do imposto de renda para que tudo que fosse aplicado como despesa e custo na sua atividade empresarial fosse considerado insumo e desse insumo gerasse um crédito. Então ele falava assim, olha, tudo aquilo que é importante para o exercício do meu objeto social é custo e devo ter direito a crédito. Mas o insumo, o que foi decidido pelo STJ é apenas o que foi realmente descrito pela lei, que o insumo deve ser vinculado tão somente à produção de serviço e à execução, à produção do bem e execução do serviço. É uma tese intermediária, é uma tese própria do PIS e da COFINS. Então, por exemplo, na análise do projeto social, e o STJ manda que o tribunal, que o STJ não diz exatamente se aqueles produtos eram ou não eram insumos. Na verdade, ele considerou parte, ele já disse de pronto, olha, essa parte aqui não é insumo. Quanto aos que eu entendo que é insumo, eu devolvo os autos ao TRF, que será o nosso, para decidir se aqueles insumos atendem aos critérios definidos pelo STJ. E nessa decisão que determina, ela faz referência ao objeto social. E é por isso que eu digo, o objeto social de uma empresa, ela não trata apenas da produção de bens ou da fabricação de serviços. Ela trata de várias questões. Ela trata sobre, muitas vezes, o exemplo, indústria, comércio, exportação, importação, revenda de imóveis, eletrodomésticos, qualquer bem possível na vida. Participação societária, locação de imóveis, prestação de serviços. Apenas o tema referente à indústria e prestação de serviços, os insumos ligados a essa atividade econômica é que gera insumo. Toda a pretensão de gerar insumo referente a outra atividade comercial, como foi bem dito pelo João, atividade de exportação, atividade mais comercial, que é o mais comum. Exportação tem algumas milandas, mas a comercial, exatamente, ela não gera crédito. Por quê? Porque não atende o pressuposto objetivo do insumo, que é a integração ao processo produtivo e à prestação de serviço. Então, como bem dito o doutor João também, um custo de despesa não pode ser considerado apenas em relação a toda a atividade empresarial, mas deve considerar realmente a que se refere o artigo da lei. Um outro problema também que eu identifiquei analisando esses casos judiciais, e também foi tratado também no parecer normativo, refere-se ao caso de utilização mista, que muitas vezes, por exemplo, um produto de limpeza, se ele é utilizado no processo produtivo, também existem despesas de produtos de limpeza que são utilizados em outras áreas. Então, existem insumos que são utilizados no processo produtivo e também insumos que não são utilizados em outras áreas da empresa que não correspondem ao processo produtivo. Então, na sentença judicial, na defesa judicial da União, deve ser analisado realmente qual é a correspondência total daquele insumo que dará direito a crédito e a parte que não dará direito ao crédito. E também não podemos esquecer da observação dos demais critérios definidos pela própria lei. Porque muitas vezes o contribuinte, a lei já dá direito, pelos outros incisos, ao crédito, e ele quer classificar como insumo também. Então, ou pode ser duplicidade, ou mero engano, então tem que ser bem analisado isso também. Se não há outros requisitos preenchidos pela lei, se ele tem direito àquele insumo, sequer teria interesse de agir. Então, deve-se alegar isso também na nossa defesa judicial. Ou mesmo vedação. A vedação legal, ela deve ser bem analisada em caso a caso.
Não podemos admitir, por exemplo, que um insumo de mão de obra de pessoa física permita, como se fala, crédito pelo insumo, que não é insumo, que não há cumulatividade no caso concreto. Outro caso que eu posso me lembrar aqui, que só dá direito a insumo bens adquiridos de empresas domiciliadas no Brasil. Se o insumo for adquirido de fora, em tese, não daria direito também ao crédito, por expressa vedação legal. Então, a necessidade também de observar a vedação legal, né? Então, em linhas gerais, assim, essas são as principais questões assim, que eu identifiquei na atuação judicial, no estudo de casos concretos, e tem sido atendido em que é a atuação da Fazenda Nacional. E, de fato, há uma necessidade dos procuradores agir de uma maneira fundamentada em cada decisão. Sabe, doutor Marcelo, nós estamos trabalhando na Procuradoria para acabar com aquela questão do modelão. Pega o modelão e taca no processo, né? E esse é um caso específico que é necessário que desde a ponta, lá, desde a da atuação da contestação, que a matéria seja analisada ponto a ponto, especificado porque aquilo é essencial ou não, se realmente tem relevância ou não, e atuar realmente para reduzir o prejuízo da Fazenda Nacional, da União, em pagamento de honorários, por exemplo, reconhecendo aquilo que é insumo realmente, mas com segurança, com a devida orientação. Então, assim, por linhas gerais, eu queria essa minha apresentação, ao menos, para demonstrar as dificuldades e o que podemos orientar na atuação judicial pelos procuradores da Fazenda. Muito obrigado.